Olá, a partir desse vídeo eu vou mostrar então como colocar a geometria da edificação no arquivo IDF. No presente vídeo eu vou apresentar um método mais trabalhoso, mais detalhado, e no próximo vídeo um método mais prático de se colocar a geometria dentro do arquivo IDF. Se você busca praticidade, você pode pular esse vídeo e já partir para o próximo vídeo. Mas quem quer entender melhor como é que os dados entram lá, o formato que entra dentro do IDF, então eu aconselho que permaneça nesse vídeo aqui. Ok, estou mostrando aí na tela uma geometria de uma sala, né, de um ambiente, que tem 4 metros por 8 metros por 3 metros de altura, né, 3 metros de pé direito que a gente diz. E aqui estou mostrando as coordenadas x, né, o eixo x, o eixo y e o eixo z. Né, em vermelho está o eixo x, em verde está o eixo y, em z está o eixo, aliás, em magenta está o eixo z. E aí note que cada vértice aqui eu coloquei a coordenada x, y, z relativa a cada um desses vértices, né? Então aqui, ó, ponto 0, 0, 0, ou seja, x0, y0, z0. Outro ponto aqui, x4, y0, z0, né? Porque esse é o formato que eu vou precisar introduzir lá no NG Plus, lá no IDF, né? E aqui tem o norte, né? A orientação solar com relação à edificação. Nesse caso aqui, né, o padrão do NG Plus é o norte ser alinhado com o eixo Y, né? Então, se houver uma variação da orientação solar, você tem que trabalhar com esse ângulo aqui. No caso, para facilitar, nós vamos fazer a nossa edificação alinhada com o norte geográfico aqui, né? Então, aí a gente diz o seguinte, né? Quando a gente olha para uma geometria aqui, a gente sempre imagina um vetor saindo perpendicularmente para fora da edificação em cada uma das paredes. Então, se a gente pegar essa parede aqui, ó, e imaginar um vetor saindo perpendicularmente a essa parede para fora da edificação, ele vai estar exatamente alinhado com o norte. Então, a gente vai chamar isso aqui de parede norte. Se a gente pegar o outro lado aqui, essa parede, se eu imaginar aqui um vetor saindo perpendicularmente a essa parede, ele vai ter o alinhamento alinhado com o sul. Né? Então, é o que a gente chama de face sul. E seguindo o mesmo raciocínio, essa fachada aqui vai ser a fachada leste, essa aqui vai ser a fachada oeste, nós vamos ter o piso e nós vamos ter o teto. Né? Então, são essas 6 superfícies que precisam ser modeladas no IDF. Então, vamos lá. Eu já fiz uma cópia da aula passada, da aula 5, criei aqui a aula 6, né? Vou abrir agora aqui com o editor, né? Para que a gente possa começar a entrar com esses dados, né? Então, abro o editor de IDF aqui, e aí vou ter aqui os objetos, né? Então, o primeiro objeto que a gente tem que preencher é o objeto, entrar aqui na classe de objetos, né, que se chama Thermal Zones e Surfaces, né? Então, achando aqui, até chegar nessa classe, tá aqui, ó, Thermal Zone and Surface, né? Então, o primeiro objeto que a gente vai preencher é o Zone, ou seja, a zona térmica. Então, esse ambiente vai corresponder a uma zona térmica, então nós vamos criar essa zona térmica. Então, o nome, vamos dar um nome para essa zona térmica, vou chamar aqui de zona 01, zona 01. E aí nós vamos ter, com relação ao norte, né? Então, nós vamos alinhar, não manter alinhado, então vamos manter 0 graus aqui em a direção do norte, em relação ao norte. A origem dessa zona, nós vamos usar, né, essa nossa zona aqui tem uma origem coincidente com a origem XYZ, 0, 0, 0, então nós vamos colocar aqui que a origem é 0, opa, um 0 só, né? 0, 0, 0. E o resto a gente mantém como está aí no default, né? A outra, podemos salvar. A próxima objeto que a gente precisa trabalhar aqui é um que já existe aqui, que é o Global Geometry Rules, né? Que são as regras que você define como é que você vai entrar esses vértices de cada superfície dessa aqui. Então, o primeiro, você tem que dizer qual vai ser o ponto de início de cada uma das superfícies, né? Então, vou usar aqui, convencionar que eu vou usar o primeiro ponto como sendo o canto esquerdo inferior, ou seja, cada superfície, o primeiro ponto que eu vou informar, o XYZ dessa superfície vai ser o canto esquerdo inferior. E vou utilizar o sentido depois para os próximos pontos no sentido anti-horário.
né? Então já está aqui anti-horário, e o sistema de coordenadas vou utilizar um sistema relativo, né? Então essas são as alterações que a gente fez aqui nesse objeto. Depois, o próximo objeto que a gente tem que preencher é esse aqui, ó, Building Surface Detailed, né? Então, vamos colocar aqui cada, agora, superfície vai ser um objeto desse tipo aqui. Então, vamos começar, por exemplo, pela fachada sul aqui, pela superfície sul, né? Então, vou chamar isso aqui de parede sul, zona Z01. Depois, o tipo de superfície, né? Ele vai se enquadrar aqui como piso, como parede, como forro ou como telhado, né? Então isso aqui é uma parede, então é o wall. Depois, qual é o elemento construtivo? Então é aqui que eu vou dizer, ó, essa parede, como é que ela, qual é o elemento construtivo dela, né? Então vamos buscar aqui, ó, vamos usar aquilo que eu falei que é um sistema típico das residências aí brasileiras, né? Que é a parede de tijolo cerâmico 9 por 14 por 24 com argamassa interna e externa, ou seja, com reboco dos dois lados. O nome da zona térmica, essa parede está, né, na zona 01. Esse space name não precisa ser preenchido. Depois a condição externa dessa parede, a condição de contorno, né? Então isso aqui é uma parede externa, né? A condição então é outdoors. Depois essa aqui não precisa preenchido, não precisa ser preenchido. Aqui ela é exposta ao sol e exposta ao vento. Então mantém a especificação que está aqui. E aí sim eu vou começar então agora com o XYZ de cada um dos pontos. Lembrando que o primeiro ponto então é essa parede aqui. Sempre olhando de fora da edificação, eu vou localizar qual é o ponto inferior esquerdo, né? Que eu convencionei ser o primeiro ponto. Então é esse 0, 0, 0. Então eu vou entrar aqui 0x0, y0, Z0. Depois o segundo ponto, seguindo o sentido anti-horário, vai ser o 400. Então, x4, y0 e z0. Depois o próximo ponto vai ser o 403. 403. E o último ponto dessa superfície, no sentido anti-horário, vai ser 003. 003. Ok, com isso então eu entrei com a superfície da parede sul. Vamos salvar, novo objeto. Então eu fiz uma tabelinha aqui para nos auxiliar, né? Para a gente entrar com essas informações, que é essa tabela aqui. Ó. Então parede sul já fizemos, parede leste. Então o nome vai ser, né, eu posso usar aqui parede leste, zona 01. Ela também é da categoria parede, né? E nós vamos usar o mesmo material aqui de composição dessa parede, também né, só tem a zona 1, então ela é uma parede da zona 1. A condição externa também é outdoors, né, condição de contorno, também exposta ao sol, também exposta ao vento. E aí vamos com os pontos. Né? Então 400 é o primeiro ponto a ser lançado aqui, né, que é o inferior esquerdo. Depois vai ser 480, 480. Depois vai ser 483, 483, depois 403, 403. Ok, próxima parede pode ser a parede norte. Então, novo objeto, parede norte, zona 01. Também é uma parede, também vamos usar o mesmo material. A zona continua sendo a zona 01. As condições também é uma parede externa, né? Também exposta ao sol, também exposta ao vento. E vamos lá. 480. 4, parede norte, né? 480. Depois 080. 080. Depois 083. 083. E por fim, 483. 483. Ok, agora a próxima vai ser a parede oeste.
Então, parede oeste, zona 01. Então, também é uma parede. Vamos usar os mesmos materiais construtivos, também da zona 1. Também é uma parede externa, né? Também exposta ao sol e ao vento. E vamos às coordenadas. 080, 080, 0. Depois 000, falta um 0, né? 0, 0, 0. Depois 003, 0, 0, 3. E por fim 083, 083. Ok, vamos para mais um objeto. Agora é a cobertura, né? Só deixa eu acertar aqui, né? Cobertura. Então vamos para a cobertura, zona 01. Agora a categoria é roof. Vamos usar aqui uma telha de cobertura com telha cerâmica e laje pré-moldada de cerâmica. Depois também continua sendo a zona 01, também é exposta, é uma superfície exposta ao ambiente externo, exposta ao sol, exposta ao vento, e vamos às coordenadas. 003, 003 é o primeiro ponto. Segundo ponto, 403, 403. Próximo ponto, 483, 483. E o último ponto, 083. 083. Ok, e vamos para a última superfície, que vem a ser o piso, né? Então, piso, zona 01. Então, é um floor, né? Que é o piso. Como vamos usar uma laje, né? Uma laje pré-moldada. Continua sendo da zona 01. Agora, a condição não é mais externa, né? Está em contato com o solo, ground, né? Então, não vai ser mais exposta ao sol, né? Também não vai ser mais exposta ao vento. Vamos às coordenadas. 080, 080, 480, 480, pois 400, 400, 0. E o último, 000, 0, 0, 0. Ok, vamos salvar. Então entramos com as 6 superfícies, né? Como eu entrei ali com a parte do contato com o solo, né? Eu preciso colocar aqui as temperaturas desse solo, né? Então deixa eu procurar aqui o objeto que faz essa especificação, né? Que se chama Ground Temperature. Vou achar aqui para a gente especificar essas temperaturas, né? Então deixa eu procurar aqui onde está. Vamos lá. Tem um monte de ground aqui, mas não é isso. Está mais para cima aqui. Vamos achar. Vou procurar aqui. Não é. Aqui, Site Ground. É um desses aqui. Temperatura Building Surface. É esse aqui. Então, novo objeto. O que são essas informações aqui? São as informações da temperatura média do solo para cada mês do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O default é 18 graus, né? Mas o arquivo climático também traz essa informação. Então, se eu abrir o arquivo climático, eu já abri aqui o arquivo climático de Florianópolis, está aqui, ó. Tem aqui Ground Temperatures, né? Tem 3 classes de
de temperatura aqui, que provavelmente são 3 profundidades diferentes, nós vamos usar essa que está em azul aqui, ó, 24,81 graus para janeiro, e assim vai, né? 25,1 para fevereiro. E então é isso que a gente vai digitar. Para facilitar, eu já lancei isso aqui no Excel, aqui só para auxiliar a gente a ler, né? Então, primeira temperatura, 24,8, né? Não precisamos ser também tão precisos. A segunda, 25 graus. A terceira, 24,4, 24,4. Depois, 23,5, 23,5. Depois, 20,95 é praticamente, 21. 19,04, 19. 17,78, vamos colocar 17,8, né? Estou fazendo um arredondamento aqui. 17,4, 7,4. Depois 18,2, 18,2. Depois 19, acho que eu pulei algum aí, porque tá. Passar lá, 24,8, 25, 24,4. Faltou aqui. Vamos começar aqui, eu pulei um. 24,4, tinha o 23,5 aqui. 23,5. Depois 21. Depois 19. Depois 17,8. 17,8. Depois 17,4. 17,4. Depois 18,2. 18,2. Depois 19,7. 19,7. Depois 21,7, 21,7, depois 23,5, 23,5. Ok. Vamos salvar. E a próxima agora, né, então isso eu dei entrada então na zona térmica, nas regras de qual ordem foram entrados os pontos, né, os vértices de cada superfície. Entrei com todas as 6 superfícies, as 4 paredes, piso e o teto. E entrei aqui com as temperaturas do Sol, né? Então, só para mim visualizar algo no final e a gente ter certeza de que o nosso modelo está correto, essa geometria está correta, eu vou pedir aqui uma saída, né? Que é um arquivo DXF, né? Então, eu vou usar aqui, ó, Output Surface, né? E aqui eu vou colocar um novo objeto e vou pedir, olha, eu quero o arquivo DXF para mim visualizar essa geometria, né? Então, salvei e posso rodar esse IDF. Então, estou com o IDF, estou com o arquivo climático, vamos simular. Então, está rodando aqui, né? Vamos ver. Aconteceu um erro severo. Vamos ver que erro severo é esse. Abrir aqui o erro. Ele está dizendo lá, ó, tem um nome, foi encontrado um nome duplicado para objeto material chamado gesso forro. Então, provavelmente tem 2 materiais ali com o mesmo nome. Vamos olhar lá. Né? Então, vamos aqui, vamos dar um Ctrl L. Aqui em material, né? Então, vamos fazer uma varredura aqui. Ele falava em forro gesso, né? Então, vamos caminhar aqui para encontrar este, ó, gesso forro, né? Então, tem esse objeto 18 chamado gesso forro com 1 centímetro de espessura, né? E tem outro aqui, forro gesso forro, ó, com 3 centímetros de espessura. Então, vamos mudar o nome desse aqui, passar esse aqui para 3 centímetros. Aí não vai ter a duplicidade, ele vai eliminar esse erro. Então, vamos novamente rodar aqui, ó, já alteramos, salvamos. Deu 2 erros severos, vamos dar uma olhada que erros são esses. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, quando você entrou aqui com o componente construtivo argamassa externa no Construction, existia uma camada chamada EPS 4 centímetros que não foi encontrado. Então, vamos dar uma olhada lá nos Constructions, né? Então aqui vamos, ó, apareceu aqui, ó, ficou inclusive em cor separada, ó, EPS 4 centímetros. Só que se eu entrar aqui em materiais sem massa, tem o EPS 8 centímetros, tem a lã de rocha, mas não tem esse 4 centímetros. Então o que eu vou fazer aqui só para resolver esse erro? Eu vou mudar aqui esse EPS de 4 centímetros para um EPS de 8, que aí está lá especificado, né? Depois eu vou ver direitinho se esse é o correto, mas a princípio, só para eliminar o erro, nós estamos aqui concentrando as atenções na geometria, nós queremos colocar a geometria, né?
Então, para eliminar esse erro, eu estou fazendo essa alteração. Vou entrar aqui, colocar IPS de 8 que tem aqui. Ok, são esses dois. Salvei novamente. Vamos rodar novamente aqui o nosso IDF com o nosso arquivo temático. Rodou. Agora tem um warning, né? E 0 erros severos. Vamos dar uma olhada nos erros aqui, só para ver. O warning que ele apresentou é o seguinte, ó, existem 44 constructions no IDF, mas 44 não foram usados. Tudo bem, a gente usou poucos lá, não chegou a usar toda a biblioteca, não tem problema, só está alertando isso. Agora, então ele gerou aqui um arquivo DXF, né? Então aqui, ó, quando você, no diretório que você colocou o IDF e rodou ele, né, aparece vários arquivos com o mesmo nome, no caso aqui aula 6, né? Então tem vários, tem o CSV, tem o de erros, que é o ER, vai ter o RDD, né? Nós estamos interessados nesse DXF. Esse DXF eu posso abrir no AutoCAD, né? Então eu tenho aqui o AutoCAD, já tenho esse aula 6 DXF, né? Então agora eu vou abrir aqui no AutoCAD para dar uma olhada nesse meu arquivo, ver se saiu tudo certinho, né? Então tá aqui, ó. Então a minha geometria, conforme eu queria, né? Que era aquelas dimensões, 4 metros, 8 metros, 3 metros de pé direito, com a mesma orientação aqui, coincidindo com o norte, né? Então deu tudo certo aqui na nossa questão de colocar a geometria ali no IDF. Nessa aula, então, era isso. Obrigado.